Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o grupo das aves, penúltimo grupo que a gente vai trabalhar. Então, o grupo das aves é bem tranquilinho, por conta disso que a gente vai ver ele de forma remota, para vocês não ficarem com saudades do ano passado. Ok, gente, então, as aves, assim como os répteis, né, elas ocupam o ambiente terrestre, então vocês vão ver que várias características se repetem nesse grupo, e uma delas, tá? Tem uma pele bem seca, uma pele com queratina, que deixa ela impermeável. Agora, diferente dos répteis, a gente vai ter uma pele coberta com penas. Essas penas aqui, elas têm algumas funções. Primeiro, isolante térmico. O que é isolante térmico? Vai servir para manter a temperatura do corpo desses organismos constante. Porque agora, gente, surgiu uma novidade, que é a homeotermia, ou seja, a temperatura do corpo das aves não oscila mais, ela é sempre constante. Então, tem que ter estratégias para manter essa temperatura constante. Uma delas é a presença de penas. Além de funcionar como um isolante térmico, a gente vai ver a questão da camuflagem, certo? Importante para a reprodução, né? Os machos sempre vão ter as penas bem coloridas, grandes e afins, para atrair a fêmea. E importante também para o voo, ok? Então, essas aqui são as principais funções das penas. Além disso, embaixo dessa pele, as aves já apresentam uma camada de gordura embaixo. Então, assim como nós, que já apresentamos essa camada gordurosa, as aves também, a função é a mesma, manter a temperatura constante, certo? Outra novidade, gente, na verdade é que é uma exclusividade do grupo das aves, é o que a gente chama de glândula uropigiana. Essa do corpo das aves, então aqui atrás, né, nessa região da cloaca, e essa glândula ela vai ser responsável por produzir uma substância oleosa. Lembram que água e óleo não se misturam. Então, o que acontece aqui, né? As aves, elas pegam esse óleo que é produzido pela glândula e vão espalhando pelas penas ao longo do corpo. Isso faz com que essas penas elas fiquem lubrificadas e isso faz também com que as penas elas fiquem impermeáveis. Por conta disso, por exemplo, a gente vê as aves, né, nadando e elas não afundam. Por quê? Porque a água não fica impregnada nas penas. A água ela não consegue penetrar, da mesma forma que as aves podem ficar na chuva e elas não vão ficar molhadas e encharcadas, certo? Por conta da presença dessa glândula uropigiana. Então, a função é essa, produzir uma substância oleosa que lubrifica as penas e torna elas impermeáveis. Nas características dos répteis. Então, aqui continuamos, né, gente, com fecundação interna, continuamos com ovos amnióticos, com casca, com uma estrutura que ajuda o embrião a se desenvolver. E as excretas continuam sendo ácido úrico, que é aquela substância pastosa que vai eliminar tanto as fezes como a urina. Ok? Tudo isso daqui é para ser independente de ambientes aquáticos, né? Para conseguir conquistar o ambiente terrestre. Então, como eu já falei para vocês, o que surge de novo que não tinha no grupo dos répteis, anfíbios e peixes é a característica de homeotermia. Homeotermia, então, é conseguir manter a temperatura do corpo constante, não depender mais do ambiente. E a outra novidade é que agora o coração vai ser dividido em 4 câmaras. Ah, mas já era lá no grupo dos crocodilianos. Sim, mas lá no grupo dos crocodilianos tinha mistura de sangue. Aqui não, gente. Aqui surge, né, um septo que divide os dois ventrículos bonitinho
e também não deixa mais o sangue se misturar lá naquela região que tinha a saída, né, nas artérias, como no grupo dos crocodilianos. Então, essas aqui são duas novidades bem importantes que vão ajudar as aves, né, a ter um metabolismo bem acelerado, um metabolismo bem eficiente. Então, essas duas são as novidades, fechou? Homeotermia, coração com 4 câmaras, sem mistura de sangue. Características gerais, um bico com queratina, então essa região aqui bem resistente. Esse bico vai ajudar em várias atividades, né, gente? Cada formato de bico serve para uma coisa. Por exemplo, né, o das águias serve para cortar a carne da presa que eles vão consumir. Do beija-flor é um formato mais adaptado a sugar o néctar. Tem bicos que são adaptados a quebrar sementes, frutos, enfim, né? Dependendo do que esse animal vai comer, o bico vai ser adaptado, tá? Mas todos eles possuem queratina, que é a substância que a gente tem, por exemplo, na unha. E também nesse grupo não tem dentes. Esse grupo aqui, então, ele não morde, ele bica, tá? Isso daqui serve, gente, para diminuir um pouquinho o peso das aves, né? Para elas conseguirem voar mais fácil. Vai ser um sistema digestório que vai apresentar algumas divisões, então a gente começa aqui, né, com a região da boca, depois vai para a região que a gente chama de papo, essa partezinha aqui. Esse papo, ele é responsável por armazenar alimento. Então, aqui, na verdade, né, gente, ele vai dar uma amolecida nesse alimento. Depois vai passar por uma região que se chama proventrículo, que é essa partezinha aqui. Esse proventrículo é como se fosse o nosso estômago. Então, ele faz a digestão química. O que é uma digestão química? É que vai liberar enzimas, né? Como se fossem umas tesourinhas e vai quebrar as substâncias grandes em substâncias menores para mandar para a corrente sanguínea. E aí sim, elas poderem ser utilizadas por esse animal. Já nessa região aqui da moela, tá? Que a gente tem o proventrículo, né? Nessa partezinha aqui o alimento vem e cai aqui, nessa região do proventrículo, e depois ela vai para essa região grande aqui, que a gente chama de moela. Essa moela vai ser responsável agora pela digestão mecânica. O que é a digestão mecânica? É diminuir o tamanho do alimento. Como quando a gente coloca alguma coisa no liquidificador, tá? E aí você tem virando uma papinha. É isso que acontece nessa região da moela. Aqui na moela, as aves elas vão apresentar algumas pedrinhas que ajudam a friccionar esse alimento. Por isso que as aves ficam ciscando o tempo todo. Elas ingerem pedrinhas, passa por todo o tubo digestório, cai aqui na moela, e aqui dentro tem alguns espaços, né, gente? Algumas câmaras. E ali ela vai fazendo esse processo de friccionar mesmo o alimento. Essa estrutura aqui, né, ela é utilizada para alimentação, porque é uma substância bastante musculosa. E aí, no final, né, o alimento então passa pelo intestino, onde vai ser feita a absorção dos nutrientes e sai pela região da cloaca. Então, o sistema digestório é um pouquinho diferente do nosso. É uma circulação, então, fechada, sangue somente dentro de vasos sanguíneos. Uma circulação dupla, ó, o sangue passa 2 vezes pelo coração, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Vejam aqui esse septo, né, gente? Então, a gente não tem mais a mistura de sangue em nenhum lugar, tá tudo bem divididinho. E é uma circulação completa exatamente por conta disso. Então, o sangue ele não se mistura mais nesse grupo. Então, fechada, dupla e completa. Já é um sistema que vai apresentar, então, a entrada de ar pelas narinas, depois vai passar aqui pela região da faringe e laringe, como a nossa, né? Vai para a região de traqueia e cai aqui dentro do pulmão.
Só que o pulmão ainda não é um pulmão tão desenvolvido como o nosso. Então, aqui dentro do pulmão, a gente vai possuir umas estruturas que se chamam infundíbulos, que é onde vai acontecer realmente a troca gasosa, onde vai ficar preso o O2 e onde vai acontecer a saída do CO2. Aqui, gente, nessa região do pulmão, também a gente vai ter vários sacos aéreos, que são essas partezinhas aqui atrás. Esses sacos aéreos, eles são responsáveis por armazenar ar, de novo, né, para diminuir o peso das aves, para elas conseguirem voar mais fácil. Então, é uma novidade, né, desse grupo, na verdade, é uma exclusividade, só existe nesse grupo, porque elas vão ter várias estratégias relacionadas ao voo. E também aqui nessa região do sistema respiratório, elas apresentam um órgão que se chama ciringe, que é o órgão relacionado com o canto das aves. Ok, para diminuir a perda de água. Os rins são metanéfros. Rins metanéfros é um tipo de rim bem desenvolvido que a gente encontra tanto nos répteis, nas aves e vamos continuar encontrando nos mamíferos. Então aqui a gente já sabe, né, que os rins eles são responsáveis por filtrar o sangue e tirar as excretas, e que as excretas então vão conter ácido úrico. Essas excretas descem aqui por esse canalzinho e se unem às fezes que são produzidas na região do intestino. Por isso que aqui na cloaca a gente tem a eliminação de urina e de fezes junto, né? Então forma aquela pastinha. E também, gente, em aves que vivem na região do litoral, né, dentro da água salgada, vão apresentar glândulas de sal na região da cabeça para excretar esse excesso de sal, para que elas não fiquem desidratadas, tá? O sistema nervoso, então, vai apresentar a região do cérebro, que é essa número 1 aqui, a região do cerebelo, né, essa partezinha grande aqui. Essa partezinha aqui, gente, ela é responsável pelo equilíbrio. Então, ela é bem desenvolvida nesse grupo, porque eles precisam voar. Essa região aqui atrás do bulbo, ela é responsável pelo controle de movimentos involuntários. Então, respiração, digestão, é a responsabilidade dela, tá? E a gente tem uma região totalmente ligada com a visão e uma região ligada com o olfato desse grupo. Então, esse daqui é o sistema nervoso das aves. Tem várias adaptações ao voo, então a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Primeiro, ossos pneumáticos. Pneumo aqui vem de ar, tá? Então, olhem no interior do corpo das aves como apresenta espaços sem nada. Isso torna esses ossos mais leves, ok? Então, são ossos ocos, que têm essas cavidades de ar, mas também são ossos bem resistentes. Não é porque tem esses espacinhos em branco que eles vão ser mais frágeis. Então, esses ossos pneumáticos a gente encontra em todos esses indivíduos para auxiliar no voo. Os nossos ossos, eles são bem compactos, certo? Então, eles não apresentam esses espaços em branco aqui. Por conta disso, são mais pesados. Das aves já foi uma estratégia para se adaptar ao voo. Outra questão é que não tem uma bexiga urinária para armazenar a urina. Então, elas já liberam essas urinas, né, ali para desembocar na região da cloaca e também não tem dentes. É que esse osso externo aqui, gente, esse osso externo, se vocês botar a mão no meio do peito de vocês, vocês vão sentir que tem um ossinho, né? Esse é o nosso osso externo. Esse osso, no caso das aves, ele tem um formato, né? Ele tem uma extensão aqui na frente, que a gente chama de quiga. Isso daqui torna as aves com um formato aerodinâmico. Então, elas conseguem cortar o ar mais fácil. Então, esse osso pode ser chamado tanto de quiga como de carena. E é aqui que os músculos peitorais, olhem que músculos desenvolvidos, né? O peito da ave mesmo, que a gente come, vai se inserir, certo? Então, esses músculos peitorais, eles têm que ser muito fortes para ajudar, né, as aves a bater as asas de uma forma constante, com que elas não fiquem
cansadas. Então, esse osso externo com quilha é uma adaptação e os músculos peitorais bem desenvolvidos também. Outra característica é que em cima do olho vocês podem ver que apresenta uma membraninha. Essa membrana, né, gente, vai auxiliar no voo, porque as aves elas ficam com os olhos abertos, claro, e aí o ar fica batendo o tempo todo. Então, essa membrana ela serve para proteger. E, como eu já falei para vocês, né, esse formato aerodinâmico aqui, que a gente consegue fazer com que o ar passe por elas e até ajude elas a se movimentar. Então, é uma estratégia das aves, assim, claro, como a presença de asas. Já falei para vocês também dos sacos aéreos, né, que formam um reservatório de ar, então aqui dentro do corpo das aves, deixando ela mais leve, e também a presença de penas que vai auxiliar na homeotermia, manter a temperatura constante e deixar esse metabolismo sempre ativo. Então as aves sempre vão estar produzindo energia o tempo todo para conseguir se movimentar. E para finalizar, gente, as aves elas são classificadas em dois grupos, que é o grupo das ratitas e das carinatas. O grupo das ratitas são as aves que não conseguem voar, como é o caso do avestruz, ok? Por que elas não voam? Porque elas não têm esse osso aqui na frente que eu mostrei para vocês, que se chama quilha. Já as aves carinatas são aquelas que conseguem voar. Então, elas são adaptadas ao voo, porque elas vão apresentar esse osso que a gente chama de quilha. Então, aqui a gente tem, né, as aves voadoras, os passarinhos, enfim, que a gente conhece bem, mas também, né, gente, entra o pinguim e a galinha, porque eles podem voar curtas distâncias. Certo? Espero que tenha ficado claro essa parte do conteúdo. Qualquer dúvida, gente, que não conseguirem responder uma questão específica, circulem ela que a gente conversa na próxima semana, tá bom? Beijos para vocês, se cuidem